a morada da sabedoria divina. Assunto muito interessante. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. Misericórdia, né, queridos? Você vê que ela no livro de Provérbios, né? Sabedoria, ela edificou sua casa, né? Preparou tudo, né? E está clamando, né? No alto dos montes, nas praças, né? Nas esquinas, está clamando: honesto, escutai a minha voz, né? E as pessoas não dão ouvidos à voz da sabedoria. Vou ler de novo: a sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. Misericórdia, queridos. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação, e residiu entre eles como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. Então a iniquidade caiu sobre os filhos dos homens como uma chuva no deserto e o orvalho na terra seca. Misericórdia, queridos, né? E aí realmente é o retrato que nós vemos, né? No mundo hoje, né? Por isso no mundo jaz o maligno, né? Que interessante, queridos. Ó, como que a gente ia saber disso, né? Os segredos astronômicos. Irmã Maria Rita, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Maria Rita e a Arlen, né? Deus abençoe, Arlen, em nome de Jesus. Eu vi também outros relâmpagos. Pastor Niltinho, o pessoal vai chegando e vai cumprimentando. Deus abençoe, Pastor Nilton, missionária Magna, os irmãos de Maringá, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome e como elas o escutavam. Olha que interessante. Então eu vi como elas foram pesadas com uma balança justa, segundo a intensidade da sua luz. Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios. Eu vi como suas órbitas correspondiam ao número dos anjos. Eu vi como as suas órbitas correspondiam ao número do anjo, com letra maiúscula, né? Como guardavam fidelidade entre si. Então eu perguntei ao anjo, com letra minúscula agora, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas. E quais eram seus nomes? Ele respondeu: o Senhor Deus mostrou a ti uma similaridade disso. Então seus nomes, eles são nomes dos justos que habitaram na terra. Preste atenção nisso, o nome das estrelas, é isso? Estrelas, fidelidade, vamos ver de novo aqui. E quais eram, perguntei ao anjo, esse dia explicou e quais eram os seus nomes, né? Vamos voltar dos nomes aqui. Então vi como elas foram pesadas, está falando das estrelas, vamos voltar do início, queridos, né? Eu vi outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome, como elas o escutavam. Então vi como elas foram pesadas numa balança justa, segundo a intensidade de sua luz. Vi também a profundidade dos seus espaços, das estrelas, e do dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios. Eu vi como suas órbitas correspondiam ao número do anjo e como guardavam fidelidade entre si. Então eu perguntei ao anjo que prosseguia comigo. E ele explicou-me coisas secretas e quais eram seus nomes. Ele respondeu, : o Senhor Deus mostrou a ti uma similaridade disso. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor Deus para sempre e sempre. Que interessante isso, né, queridos? O que veio na minha cabeça agora, os antigos falavam assim, às vezes quando alguém morria, né? Mais uma estrelinha no céu, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, né, que as estrelas recebem o nome dos justos que habitam, né, os quais não acreditam, habitaram no passado, na Terra. Então, os que partiram da Terra, queridos. Vocês já ouviram, queridos, essa expressão? Quando uma pessoa morre, ela virou uma estrela no céu? Quem já ouviu essa expressão? Eu já ouvi muitas vezes isso, queridos. Não era comum lá em casa falar isso, mas eu escutei muito isso.
E agora a gente vê um fundamento disso, né? Não que ela tenha virado. Recebeu o nome. É, pode falar ali, ó. Tá ligado? É. Não que a pessoa vire uma estrela, né, querido? A pastora tá falando aqui, tá ligado com o microfone? Mas que as estrelas recebem um nome, né? Dessas pessoas que acreditam no Senhor. Que interessante isso, queridos, né? Capítulo 44. Outra coisa vi também com respeito ao esplendor, que ele sobe lá em cima por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. O irmão Roberto já ouviu isso, né? A segunda parábola, o reino do Messias. Olha que interessante, que lá no tempo de Enoque, parábola a respeito do Messias, novos céus e nova terra. Como é atual o livro de Enoque, queridos, né? 45. A segunda parábola a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor Deus. Aos céus eles não ascenderão, nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor Deus e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia o Messias se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, com letra maiúscula. Pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que o meu eleito habite no meio deles. Mudarei a face do céu e o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Uau! Deixa eu voltar a ser. Eu mudarei a face da terra, queridos. Olha que interessante isso. E abençoarei. E farei com que aqueles a quem eu escolhi, elegi, habitem sobre essa terra transformada. Novos céus e nova terra, tanto em cima e embaixo. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Uau! O ancião de dias e o filho do homem. 46. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e como ele outros, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se ao do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu e me disse-me: este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Pois o Senhor Deus o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor Deus em eterna ascensão. Uau, queridos, né? Você vê que lindo, né? Quando Jesus fala, antes de Abraão existia eu sou, né? As pessoas não entendem isso. Os judeus falavam assim, você não tem nem 50 anos, né? E conheceu Abraão, né? Olha o Enoque, queridos, né? Já viu o Filho do Homem, Jesus, né? Lá na presença do Pai. Versículo 5. Este filho do homem que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaço, os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, não o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados.
Que lindo ver isso aqui, queridos, né? Tantos anos no passado, né? E a gente vendo isso aqui agora. É muito pensamento, queridos, que vem na minha cabeça. É normal eu errar as palavras, tá? A pastora está me ajudando aqui. Igualmente o semblante do poderoso, ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão a sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor Deus. Eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas, e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Misericórdia, né? Tem pessoas que elas andam ali como se não fosse nunca prestar conta, quase, né? Eles negarão o nome do Senhor Deus e o expulsarão de seus templos. Imagina que ele está falando isso aqui, queridos, né? Expulsarão os eleitos dos seus templos. Olha que interessante. Isso aqui foi escrito no tempo de Enoque, queridos, né? Isso é uma coisa que nós vimos acontecer e vemos hoje, né? Eles negarão o nome do seu Deus e o expulsarão dos seus templos, nos quais eles se reúnem. Eles se reúnem em nome de Deus, mas vão expulsar Deus do templo dele, né? E com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor Deus. A oração dos justos por justiça e sua alegria pela vinda do Senhor. 47. Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor Deus. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor Deus, por conta do sangue dos justos, que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor Deus, para que por ele se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo eu vi o ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória. Opa, vai muito. Enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida, e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor Deus. Uau, queridos, glória a Deus, né? Deus fazendo, o dia que Deus vai fazer a justiça, né? A fonte de justiça, o Filho do Homem, a morada dos justos, o julgamento dos reis e os poderosos. 48. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual era inesgotável, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor Deus, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Uau, antes de tudo, antes de toda a criação, né? Ele será um apoio para os justos e santos, se encostarem sem falhar, e ele será a luz das nações. Então, o Senhor é um apoio, queridos, para os justos e santos se apoiarem. Aqui está escrito a palavra encostarem, né? Que interessante, queridos. Você vê como que as pessoas, né? É interessante, meus amados, né? Porque eu vejo como as pessoas elas não conhecem a Deus, meus amados. Você vê pessoas ensinando, muitas vezes na internet hoje tem muitas pessoas ensinando, queridos, né? Eles não têm a mínima ideia de quem é Deus, queridos. Eu vi uma pessoa conhecida na internet agora recentemente e parece que essa pessoa se diz uma pessoa que é messiânica, mas não segue igreja porque ela desacredita, né, do sistema, né? E de fato o sistema religioso é complicado, queridos, mas não são todas as igrejas que estão no sistema religioso, né? E
Ele estava explicando sobre Deus, queridos, né? Explicando sobre Deus do Antigo Testamento, né? E o Messias. Ele acredita fielmente no Messias, mas ele explicando sobre Deus, ele acredita que é uma fraude o Deus do Antigo Testamento. Eu fiquei pensando, puxa vida, como a pessoa está perdida, ela não, como que um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus que mata, um Deus que endurece corações. Você vê, as pessoas elas tendem muito, queridos, né, a julgar Deus pela sua régua, né? Eles comparam muito Deus com a justiça própria, queridos, né? E não é assim, queridos, né? Deus, ele sempre foi justo, sempre foi fiel, né? O livro do Justo nos ajuda a entender um pouco mais a Deus. Esse livro de Enoque é muito interessante também. Mas o Antigo Testamento mostra como Deus é justo, como Deus é fiel, como Deus é misericordioso. E o tamanho da sua misericórdia foi justamente ele enviar o seu filho para pagar pelos nossos pecados e morrer por nós, queridos, naquela cruz. Então, como é que vai falar que Deus ele não nos entende, ou não nos ama, ou que é uma enganação, que o sistema religioso criou o Antigo Testamento? Né? Infelizmente, muitas pessoas elas não têm ideia, então elas têm esse sentimento, Deus é injusto, puxa, se Deus fosse Deus, aconteceria isso, né? Aconteceria aquilo, né? Eu até contei esses dias, né? Não tenho certeza se eu contei aqui no programa, né? Uma vez eu vi um videozinho feito, né, deixa eu colocar aqui para mim não perder, isso, um vídeo explicando, assim, um videozinho curto, né, falando sobre o poder de Deus, o amor de Deus, não sei se vocês lembram, eu acho que eu comentei aqui isso aqui, que foi um irmão lá cortar, no barbeiro, cortar o cabelo, né, e daí o barbeiro não era crente e o cliente era crente, e eles eram amigos, né, e o barbeiro estava meio bravo naquele dia e tratou ele mal, ele estava com a Bíblia dele, falou, cara, eu não acredito no seu Deus, né? Você para de falar Pai do Senhor para mim, porque eu não acredito no seu Deus. Não sei se vocês viram esse videozinho, né? Aí o cliente até olhou para ele, que era amigo dele, e falou, não, você sempre vem aí desse jeito aí, se Deus existisse, ele não teria tanta miséria, tanta fome, tanta coisa, né, ruim acontecendo no mundo. Então as pessoas, elas julgam Deus pela sua régua, queridos, pela própria régua, né? E aquele cliente, ele ficou quieto, ouviu, não falou nada. Tudo bem, foi lá, pagou ele, né? Amém. Né? Não falou Deus abençoe, porque ele tinha rejeitado naquele momento. E quando ele saiu do estabelecimento dele, né? Ele olhou para o lado e viu um hippie barbudo, né? Cabelo comprido, barbudo. Aí Deus deu uma direção a ele, né? E ele voltou lá para o amigo e falou, olha, não existe barbeiro. Aí o barbeiro, né, levou um susto quando viu ele voltando ali, ele falou assim, não, deu um sorriso, né? Como não existe? Eu tô aqui. Não, não existe barbeiro. Mas como não existe, eu tô aqui, ele falou, né? Se existisse o barbeiro, não teria pessoa cabeluda e barbuda. Aí ele até olhou pro lado ali, viu o hippie, né? Aí o barbeiro disse assim, não, é porque eu tô aqui, ele falou, né? Mas é que as pessoas não veem a mim. E é essa a questão, ele falou. Existe Deus. E por que as pessoas sofrem? Porque as pessoas não vão a Deus. Aí quando elas sofrem, elas tendem a culpar Deus pelo seu sofrimento, pelas suas más escolhas, queridos, né? É muito lindo isso aqui, queridos, né? Esse aqui, olha aqui, ó, ele será apoio, meus amados, para os justos, para os santos se encostarem sem falha. Olha que maneira bem grosseira, vamos dizer assim, que se fosse hoje nós falaríamos, como se Deus... Jesus não é apoio de ninguém, eu já ouvi pessoas falarem isso. Jesus não é apoio de ninguém, você quer se encostar atrás da palavra de Deus, da Bíblia? Ninguém vive de amor. Como assim, querido? Meu justo viverá da fé, a fé ela anda junto com o amor. E é interessante como as pessoas elas não conhecem a Deus e elas querem ensinar a respeito de Deus, né? Vamos continuar, queridos. Ó. Versículo 6. Ó. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos que habitam na terra cairão diante dele. Todo joelho se dobrará. E abençoarão e glorificarão e cantarão orações ao nome do Senhor Deus. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Uau, que maravilha, né? Como andam junto, né? Esse livro. Versículo 8. Para esse propósito, o Messias foi escolhido e mantido em oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado. E ele será para todo o sempre. Aleluia. E a sabedoria do Senhor Deus revelou
revelou aos santos e aos justos. A sabedoria revelou Jesus Cristo aos santos e aos justos. Lembra que Jesus ele fala, queridos, né? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Um diz que é Elias, profeta, João Batista. Jesus falou assim: vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A resposta de Jesus foi: bem-aventurado você é, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, no caso, a sabedoria com letra maiúscula do Senhor Deus, que revelou Jesus Cristo, que eu sou Cristo para você. E sobre essa revelação, sobre essa pedra, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que crê que eu sou o Messias, o Cristo, disse Jesus. Uau, meus amados, que palavra! E a sabedoria do Senhor Deus revelou aos santos e aos justos, pois ele protege o destino do justo. Não é nem um versículo, num versículo você vê quanta coisa maravilhosa, né? Pois estes odiaram e aborreceram este mundo de depravação. Aquele que ama o mundo, querido, se constitui inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, queridos. Os santos, o que eles fizeram? Eles odiaram e aborreceram este mundo de depravação, repudiando todas as suas obras e caminhos em nome do Senhor Deus. Lembra que a sabedoria veio, não achou morada e teve que voltar? Mas a iniquidade, ela achou morada e ela caiu como um orvalho. Então os justos reprovam as obras deste mundo. Versículo 10. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Falem glória a Deus aí, né, queridos? Vocês já estão tudo glorificando, né? Nem pediu glória a Deus ali, mas vocês já estão glorificando com a leitura, né? Amém, meus amados. Então, vamos continuando ali. Naqueles dias, os reis da terra e os homens poderosos, nós estamos falando dos últimos tempos, né? Os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia da sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos. Os justos vão ver tudo isso. E afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Uau! Mas no dia da tribulação, o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor Deus e o seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. O poder e sabedoria do Messias. Capítulo 49. Sabedoria verteu como água, e glória não falta diante dele, para sempre e sempre. Pois potente é ele em todos os segredos de retidão, mas a iniquidade passa como uma sombra, e não possui uma estação fixa. Pois o Messias permanece diante do Senhor Deus, e sua glória é para sempre e sempre, e o seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder, e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Não há nada oculto que não seja revelado, né? Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o Messias está na presença do Senhor Deus de acordo com o seu próprio prazer. Judeus, né? Se convertam, judeus, se arrependam, judeus. Israelitas, se arrependam. Hoje nós vimos um vídeo, né, pastor? O que ele comentava lá, você que viu, me mostrou? Tá ligado ali? É que Jesus, ele não... o cara que entrevistou perguntou
por que que os judeus eles não acreditam em Jesus como Messias? Aí ele respondeu porque ele morreu e respondeu que o Messias ele tem que ser um grande líder, Da descendência direta de da Davi, descendência direta de Davi, que tem que fazer muitas coisas, trazer a paz, trazer a paz, coisas que Jesus não fez quando ele estava aqui, reconstruir o templo. reconstruir o templo. O templo era diferente do que ele imaginava, né? Ele reconstruiu de fato em 3 dias. Não lembro mais o que que ele falava. Um homem de muita sabedoria, né? Muito. Tudo aquilo eles não viram em Jesus, porque o que eles pensavam, tirando aquela paz que eles, né, imaginavam, né, que era livrar eles dos romanos, né, tudo Jesus cumpriu, né? Um homem de sabedoria, ele realmente construiu o templo, ele destruiu e construiu ele em 3 dias, né? A nova aliança, né? Sabedoria inigualável, né? E os judeus, infelizmente, né, eles quando viam um mentiroso, o anticristo, né, vai iludir eles porque eles rejeitaram o Messias. E eles estão até hoje aguardando a volta do Messias deles. Sim, cumprimento de promessas, né? Eles não crêem nas profecias, né? Do Apocalipse, né? Dos apóstolos, especialmente de João, que trouxe a revelação, né? Que Jesus deu a ele. Puxa vida, né? Mas glória a Deus que tem remanescentes, né? Tem muitos que vão se arrepender e vão estar firme com Deus, né? No Apocalipse fala lá dos 24 mil, né? Não? 144 mil, 24. 144 mil, né? Que são dos judeus. Não só dos judeus, né? Na verdade, 144 são aqueles que são castos, né? É isso, né? Agora é aqueles que são castos, são separados para Deus, né? 12 mil de cada tribo. Eu parei aqui, né? Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles, o resplendor da glória dos santos será transformado. O que o apóstolo Paulo fala mesmo? Num abrir e fechar de olhos, o que é corruptível fica carne e corpo glorificado, né? O que é incorruptível sobe, né? Uau, queridos, que maravilha. Eu tô, olha, me deleitando com essa leitura. Nem quero acelerar, eu quero degustar, entender cada versículo. Versículo 2, ó. Naquele dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores. Então a tribulação, queridos, ela não é para os justos. A tribulação é para quem? Sobre os pecadores. A respeito do arrebatamento, que muitas pessoas não entendem, né? Mas os justos triunfarão no nome do Senhor Deus. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se, e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor Deus, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor Deus terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento, na presença da sua glória, de sua glória. Em seu julgamento, a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepender, este perecerá na sua presença. Olha como... Vamos entender isso aqui, queridos. Naquele dia, vamos ver aqui, naquele dia tribulação, no dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor Deus. Vamos entender isso? Tá. Versículo 3. Outros serão levados... Outros quem? Serão levados a ver que devem arrepender-se. Então, pessoas que estão nos caminhos errados vão ser levados a se arrepender. Vão ter a oportunidade. E desistir das suas obras, das obras de suas mãos. E que a glória não os espera na presença do Senhor Deus, já que por seu nome eles podem ser salvos. Ou seja, quantas pessoas que estão enganadas, queridos, nas igrejas, que têm o desejo de servir a Deus, mas não conhecem, não buscaram, ainda estão direita, esquerda, não sei se eu levo, se eu não levo. Aparentemente, queridos, né? Algumas dessas pessoas, ele não disse todas, mas outras pessoas vão ser levadas, vão ter essa oportunidade. Aí no versículo 4 diz assim: o Senhor Deus terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia. Você acha que eu vou reclamar da misericórdia de Deus? Não, isso é uma injustiça. Opa, eu vou chamar Deus de injusto? Nem pensar.
O Senhor Deus terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia, e a justiça está em seu julgamento. Na presença de sua glória, em seu julgamento, a iniquidade não permanecerá. Glória a Deus, queridos. Bendita é a misericórdia do Senhor. Aquele que não se arrepende, este perecerá na sua presença. Não, eu não entendo, não é? Então, daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor Deus. A ressurreição dos mortos, uau, queridos, olha quanta coisa nós vamos entender, hein? E a separação pelo juiz, do justo e do ímpio. Vamos ler devagar isso aqui, né, queridos? Capítulo 51. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu. Então a terra entregará e o inferno entregará aqueles que recebeu. E a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Que destruição é essa? Não importa como, explodido numa bomba, não importa de que maneira, né? Você vê que teve profetas que foram queimados vivos, né? Viraram cinzas, né? A destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Que espetáculo extraordinário nós vamos ver, queridos, com nossos olhos. Ele selecionará os justos e santos de entre eles. Ele vai escolher. Pois o dia da sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o Messias se assentará sobre o seu trono, enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor Deus lhe concedeu e glorificou. Uau! Glória a Deus. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs. Você está pronto para ver isso, meu irmão? E os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos nos céus, corpos glorificados, né? Seu semblante se iluminará de alegria. A alegria do Senhor é o que mesmo, queridos? Escreve ali. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. E a todo o universo pela volta de Jesus. O apóstolo Paulo fala, né? Nossa força, glória a Deus. Então, naquele dia não foi saltar, porque hoje estamos gemendo. Sim. Amém, meus amados. Vocês estão tudo ligados, né? Vocês estão tudo ligados na leitura. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas não tem como a gente não ficar, né? Não é uma leitura que a gente deixa sono. Ai, eu tô com preguiça, não quero entender isso aqui, não tô... Não, a gente fica assim, eu quero ver, eu quero mais, eu quero mais. Vou ler de novo. O seu semblante dos justos, né? Se iluminará de alegria, pois naqueles dias o Messias será exaltado. A terra se regozijará. O que a terra está fazendo agora mesmo? Pega ali. A pastora Cris está lembrando uma profecia que nós vemos agora do apóstolo Paulo. Acho que é Romanos 8:22. Pode ler. A criação geme e sofre dor de parto. Deixa eu pegar esse aqui. É Romanos 8:22, queridos. Eu não vou colocar aqui, queridos, tá? Para me dar um baile aqui. Ô, Colo, deixa eu ver se eu consigo colocar também. Vou colocar ali. Por que não também, né? Aqui dá um trabalho. Saber que toda criação ao seu tempo geme e suporta angústias até agora. 8:22? Em uma outra versão. Ah, vai estar desenquadrado. Não vai dar. Aqui, ó, fala assim, ó, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Hoje é nessa situação que o mundo se encontra, né? Todo o universo geme, né? E aqui, quando vem o Messias, né? Ele for glorificado, ó, a terra não vai mais gemer, ela se regozijará. Os justos habitarão nela e a possuirão. Glória a Deus, queridos.
Amados, isso é muito importante, queridos, né? Porque essas maldições, essas coisas que acontecem, meus amados, catástrofe, muitas vezes ela vem por causa do pecado, né? Se lembra que quando o Adão ele estava junto com a Eva no Éden, o paraíso era para eles, tudo estava sujeito a eles, e o pecado fez com que eles não fossem mais dignos de ficar naquele lugar, eles tiveram que ser expulsos daquele lugar. Logo em seguida, o Caim assassinou seu irmão Abel. E o que aconteceu? Agora ele falou, uma das maldições, né, que ele recebeu foi: agora quando se lavrar do solo, ele não te dará mais a sua força. Ou seja, o solo ele vai dificultar as coisas para você, ele vai produzir espinhos e abrolhos, né? O homem, ele também tinha recebido, agora do suor do teu rosto você vai comer do seu fruto. E agora o seu filho, o Caim, nem que você lavrar o solo, agora ele não vai te dar a sua força, você vai ser fugitivo e errante onde você for. Isso foi o primeiro homicídio, queridos. Quantos homicídios tem? Vocês entenderam a necessidade de Deus destruir os moradores, exercer juízo sobre os moradores da terra no dilúvio, queridos? Porque a terra estava contaminada. E quando fala terra, literalmente a terra mesmo. Estava contaminada. Deus precisava fazer justiça para tornar aquilo abençoado. A terra de Canaã, a mesma coisa. A terra de Canaã estava contaminada por causa do pecado dos cananeus. Aí a maneira de Deus exercer justiça sobre Canaã foi fazer o quê? Foi levar os israelitas para exterminar aquele povo e habitar agora numa terra abençoada que manda leite e mel. A terra de Sodoma e Gomorra estava contaminada por causa do seu pecado. O que Deus fez? Mandou enxofre e fogo dos céus que destruiu aquelas cidades. Amém, querido? Você colocou ali o... Coloquei 2 versículos que fala tanto da terra e outro que fala de nós. Amém. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. E aqui acontece, se cumpre essa promessa. Exatamente. A redenção do nosso corpo e não só a terra. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, de alegria. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos do céu. Jesus falou, no céu ninguém se casa nem se dá em casamento, mas porém são como os anjos no céu, né? Os anjos no céu são assexuados, tá, queridos? Na terra a gente já viu a besteira, o estrago que eles fizeram, né? Seu semblante se iluminará de alegria, queridos, pois naqueles dias o Messias será exaltado, e a terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Glória a Deus. Glória a Deus. As 7 montanhas de metal e o Messias. 52. Depois deste tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo que existe na terra. Uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal maciço e uma montanha de chumbo. Onde é que estão essas montanhas se elas não são hoje, né? Controladas, né, por muitas pessoas que não te dizem que elas existem, né? E eu perguntei ao anjo que foi comigo dizendo: o que são estas coisas que em segredo eu vi? Ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo: espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor Deus tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal maciço e a montanha de chumbo, todas estas na presença do Messias serão como um favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro ou por prata, nem eles o terão em seu poder para assegurar-se e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Casaco de malha para o peito, né? Você acha que o colete à prova de bala é algo recente, né? Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja, nem se consome, e levar não será desejado. Todas essas coisas serão rejeitadas e perecem na terra, quando o Messias aparecer na presença do Senhor Deus. Aleluia! O vale do julgamento,
os anjos de punição, os escolhidos do eleito. Capítulo 53. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar e nas ilhas, trarão para ele dons, presente e oferendas. Contudo, aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão diante da face do Senhor Deus e da face de sua terra. Eles se levantarão e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali e preparando todos os instrumentos de Satanás. Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo: para quem aqueles instrumentos eram preparados? Ele disse: estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis o nome do Senhor Deus. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença, como a terra e os montes, como as fontes de água existem, e os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. O vale da punição dos reis poderosos e os anjos caídos. 54. Então olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para este vale, eles levaram os reis e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satanás. Então aqueles anjos lá, né, Azaziel, né, e suas hostes, né? Tem ali o Samiasa, que era o líder deles, e todos aqueles, né, os prefeitos e aqueles 200 no geral, né? O que eles se tornaram, queridos? Eles se tornaram ministros de Satanás e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Glória a Deus. A visão do dilúvio. Você vê que era para os dias avante, né, de Enoque, viria o dilúvio, né? No tempo de Noé. O Enoque já sabia. Naqueles dias, punição virá do Senhor Deus, e os reservatórios de água que estão acima no céu serão abertos. Não foi chuva, queridos, tá? Foram abertas as comportas dos céus, tá, queridos? Pode ter chovido também, mas não foi a chuva que encheu a terra. Foram as comportas do céu, o domo que foi aberto, abriram as janelas, e as águas de cima, né? Lembra que a terra foi criada, o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Então houve o quê? Um firmamento, ou seja, no meio dessa água foi aberto um firmamento, e esse firmamento foi chamado céu. E separaram-se a água de cima e a água de baixo. E os oceanos não são as águas de baixo. Então a terra, ela está estacionada, queridos, com um domo sobre ela, semelhante como eu mostrei a vocês, e tem água de cima. Então foi aberto ali no centro, provavelmente ali, né? Também é especulação, né? Não sei aonde. Abriu-se as comportas do céu e ele alagou esse aquário. A terra virou um grande aquário. Por isso que os montes mais altos foram escondidos, né? Foram inundados pelas águas, né? Vamos ler de novo. Naqueles dias de punição virá o Senhor Deus, e os reservatórios de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra, até debaixo foi aberta. Então veio água de tudo que é lado. Todas as águas que estão no céu e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água do alto do céu é a masculina, e a água debaixo da terra é a feminina. Olha que interessante, como tudo tem uma simbologia, queridos, né? E todos que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam sobre as extremidades do céu.
Vou ler de novo isso aqui para me entender. E todos que habitam sobre a terra serão destruídos. Está falando do dilúvio. E os que habitam sob as extremidades do céu também seriam destruídos. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra. E por esses meios perecerão. Que interessante, queridos, né? Será que todo mundo morreu ali? Noé, que a sua família não pereceu ali. Existe um rei antigo, um gigante, queridos, que o nome dele, deixa eu ver se eu lembro. Você lembra o nome dele, Pedro, que eu falei com você esses dias? A pastora tá ligado, isso mesmo. O Gilgamesh, queridos. O Gilgamesh, ele é um rei pré-diluviano. E de alguma maneira, né, ele apareceu depois do dilúvio, queridos, né? Tem relatos dele não na Bíblia, né, mas nos livros mesmo, pré-dilúvio e pós-dilúvio. De alguma maneira, né, não sei o que aconteceu, ele apareceu. O sinal de juramento de Deus para com os homens, né? Você já sabe qual que é, né? 55. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tanto quanto os dias do céu durarem sobre a terra. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal de convênio entre mim e a terra. O juízo final de Azaziel, os vigilantes e seus filhos. Opa, vamos continuar, tá? Cada vez mais interessante, né? Deixa eu ver que horas são. 54, queridos. Puxa, eu vou terminar então nesse finalzinho aqui. O que o Pedro escreveu? Não é diferente hoje da contaminação da terra. É verdade, irmã Elizabeth. Mas ali no livro também fala sobre que Deus mandou Enoque avisar que não engano que era Azaziel sobre dilúvio. Se eu não me engano. É verdade, Pedro. Então, por isso que alguns, né, por algum motivo, né? Depois disso eles queriam se arrepender. Exatamente. Sim, ele falou para esconder debaixo da terra, né? Logo, acho que no programa número 1, né? Ou no 2, no máximo. Apesar que esse é o 4, né? Vamos lá. Se eu havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferro pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor, permanece nesse caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles, disse Deus, o Criador. E vós, reis, e vós, poderosos que habitam o mundo, ó vós, reis, ó vós, poderosos que habitam o mundo, vereis meu eleito, com letra maiúscula, Jesus, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azaziel e todos seus aliados e descendentes, em nome do Senhor Deus. Então, você vê que os descendentes, né, do Azaziel, ele está vivo, está amarrado, né? Um lugar escuro lá, naquele lugar que nós vimos, né? E os seus descendentes também vão ser julgados pelo Senhor Deus. Estão vivos? Não sei, né? Provavelmente, né? Uhum. O Pedro tá ligado, é verdade, por 70 gerações, né? Deles, né? Interessante. Amém, meus queridos? Vamos então encerrando por aqui, que agora já está meio em cima. Deixa eu ver, 56. Vai vir, vai vir, é bastantinho, né? Não vamos ler correndo, né? Apesar que 4 minutos dá para ler isso aqui tranquilo. Não, vamos ler então 56. Ó. A última luta dos poderes pagãos contra Israel. Ali igualmente ouvi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo? Ele disse, para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio de seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então os príncipes, anjos malignos, se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os medos e os persas,
removerão reis, os quais um espírito de perturbação entrará. Olha, Deus está falando sobre coisas futuras que já aconteceram no reinado, né, dos medos persas. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão a terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A eira e o caminho e a cidade do meu povo justo impedirá o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o seu filho, nem o filho de seu pai, nem o de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados pela sua morte e punição. Então, ele está dizendo que tem, queridos, ainda tem esses gigantes, né? Os descendentes, que ele está falando dos bem-amados dos anjos caídos, queridos, tá? Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face